Queridos e amados irmãos, Deus abençoe sempre esse encontro de fraternidade, a expressão disso mesmo de aprendizado. Refletindo, né, sobre o tema e sobre o bom, e a gente veio para colaborar e para falar, e aí a gente fica refletindo com a espiritualidade, o que nós vamos propor, o que nós vamos falar. E hoje de manhã a gente preparou algumas coisas, reflexões, e hoje de manhã os Espíritos passaram por nós carinhosamente, né, que quando nós estamos com amigos, quando tem que lembrar de Pedro, que Pedro saía para pregar o Evangelho de Jesus e ele dava o seu testemunho. O seu testemunho. Isso foi muito forte para nós, porque na hora que nós estamos aqui, nós vimos, nós estamos aqui, é importante falar do que está acontecendo conosco, do que o Espiritismo, do que Jesus, do que o Espiritismo já fez em nossas vidas, já nos transformou, já conseguiu realizar em nós e o ponto de felicidade que já adquirimos. Então, o que nós temos para ofertar? O que eu tenho para ofertar? As migalhas de conquistas individuais que cada um de nós temos, as duras penas e as duras lutas das encarnações afora, nós temos lutado conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com a nossa dureza de coração, com a nossa prepotência, com o rol, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que precisa ser trabalhado na mercê da educação, da instrução e da educação desses mestres que vieram carinhosamente tirar a gente da dúvida, né? Então, Jesus há séculos está nos convidando para um banquete que há muito já nos é preparado, mas a gente fica relutando nas misérias, nas quinquilharias da mesquinhez e da indiferença, da misericórdia e do amor de Deus, nosso Pai. Então, hoje, o Espiritismo vem nos resgatar novamente, em nome de Jesus, nos resgatar e nos dizer: vocês são filhos de Deus, vocês têm que acordar para a grande esperança, a grande messe, o grande banquete que vos está preparado. Vocês são convidados, né? Então, assim, com muito carinho que a gente está aqui e que a gente veio assim, relatar aí aquele propósito, ensinar o quê? Né? Ensinar o quê para pessoas, para nós que já sabemos. Então, é justamente para dar o testemunho, porque nós não temos o que ensinar. O que nós podemos é repetir o que os nossos mestres já falaram. É coordenar ideias, né? Porque, na verdade, ensinar o que se nós estamos aprendendo, ensinar o que nós muito pouco temos, tá? Quando a gente entra no centro espírita mesmo sobre os eflúvios, nós estamos na mesma circunstância daquela situação em que Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte de oração e ele transfigurou-se. E ali, aqueles espíritos encarnados e desencarnados estavam comungando com a harmonia, com a paz, com o equilíbrio de ideias, de pensamentos sublimes, até que Pedro, Senhor, vamos ficar nesse estágio de sentimentos, de emoções? Aí Jesus fala, tem que descer as experiências, tem que descer aos homens, tem que descer, porque não se conquista apenas sentindo, tem que descer, exercitar e conquistar. Tem que ir para a prática, tem que enfrentar a você mesmo. Porque, gente, meus amigos, e eu falo de irmãos para irmãos, a gente sabe que a luta com a gente não é fácil. Nós temos que lutar com a gente, nós temos que lutar com o nosso mundo emocional, espiritual. A gente, por séculos e séculos, a gente se escorou em fantasias, né? em fulano, isso, aquilo. Alguém tem que resolver o meu problema, alguém tem que me dar a mão, que Deus vai me salvar, que Jesus
vai me salvar. Hoje, o Espiritismo vem dizer, assuma a sua vida, sabe? Que Deus não precisa salvar ninguém, porque Deus não criou nada perdido, tá? Que você não precisa ficar preocupado com isso. Você tem que entender a salvação dentro de você, porque é você que tem que resgatar os seus valores, porque os seus valores já estão dentro de você. Você que tem que reconhecer os seus valores dentro de você e a sua importância no mundo. Francisco de Assis, uma vez em questão, ele perguntou: Senhor, qual a minha importância no mundo? Qual a minha importância no mundo? Depois, Senhor, fazei um instrumento da sua parte. Ele se predispôs, estava ali. Né? Então, são esses mestres que vêm nos ensinar e nos colocar nessas reflexões. Né? E, enquanto espírita, os espíritos sempre puxam nós para a humildade, sabe? Seja humilde, seja... Humildade não é submissão. Humildade não é pequenez. Isso não é. Sabe? Humildade é entendimento de que eu posso junto com o mundo, mas que eu preciso do mundo assim como o mundo precisa de mim. Isso é o entendimento das leis de Deus. Isso te coloca no ponto de ser, de servir, de ser útil. Aí você entende que o outro te serve, mas você também serve o mundo. Isso é o entendimento de humildade. Né? Então, essa harmonia que a gente faz, essas reflexões, né? Pena que o encontro não pode ter perguntas e respostas, que seria esse bate-papo que é nova e que é a didática e a metodologia dos espíritos para crescimento é troca de experiência, né? Um fala e o outro fala, então você tem alguma experiência que eu não vivi, então essa troca é muito importante. Mas nós estamos aqui nessa condição de troca, de reflexão. Os temas, os itens que a gente colocou aqui, todos vocês conhecem, todos vocês sabem, mas a gente vem aqui apenas fazer assim, vamos traçar esse pensamento, vamos pegar aqui, refletir, né, para que esse ponto possa realmente ser de base, de luz e de fortalecimento dos nossos ideais e da nossa fé. Mas quando o tema já é maravilhoso, né? Eu encontro espírita pela paz, tá? E o outro título é a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Jesus. Eu me emociono quando eu falo de Jesus, né? Porque eu sou apaixonado por ele gosta de funcionar, sem problema dele, mas, né? Então, Jesus me emociona, tá? Me emociona muito, porque eu acho que Jesus é nosso amigo, né? E nessa reencarnação, mais precisamente, Jesus teve uma intersecção direta na minha vida, direta, mas não essa coisa fantasiosa. A personalidade, ele pessoalmente interferiu, porque eu preciso disso, e eu preciso que você me liberte disso. E ele pessoalmente interferiu, eu tenho certeza. E foi assim, é um testemunho que a gente tem que dar, e graças a Deus, Jesus me atendeu. E, então, pessoalmente, ele é meu grande amigo, né? Meu companheiro, e a gente sempre está junto assim com ele, tá? Mas nós vamos então falar sobre a minha paz eu vos dou e a minha paz eu vos deixo. Jesus deixa aqui, olha, a minha paz eu vos dou, né? A paz dele, a paz da conquista, do entendimento que ele tinha. Ele não como o mundo a dá, como a gente concebe, mas como ela se realiza nas entranhas das nossas emoções, do nosso pensamento. Porque a gente pensa que às vezes a paz é quietude exterior, mas na verdade a paz é a serenidade das nossas emoções, mesmo você estando no tumulto da guerra, tá? Da guerra. E aí nós vamos lembrar aqui, acho que é Madre Teresa de Calcutá, né?
que ela um dia chegaram com baixo assinado para ela assinar, estavam fazendo um baixo assinado contra a guerra, né? Contra a guerra, chegaram para ela assinar, tudo, ela uma autoridade, uma pessoa, isso, aquilo. Ela olhou e ela falou assim, ela não assinou o abaixo assinado contra a guerra. Olha que exemplo maravilhoso. Ela olhou, respondeu, ela disse, não sou contra a guerra, eu sou a favor da paz. O que é isto? O que essa mulher quis dizer naquele instante? Que hoje a espiritualidade nos auxilia a entender. Se ela assinasse aquele documento contra a guerra, ela tinha um conflito contra a guerra. Ela tinha um conflito dentro dela. Então ela não tinha conflitos, ela tinha entendimento. Então ela era a favor da paz. Enquanto nós formos contra alguma coisa, algum conflito existe em nós. Então ela não era nem contra a guerra, nem contra nada, ela era a favor da paz. Então ela tinha o equilíbrio e a serenidade dentro dela e pronto. Então esse entendimento é muito, esses mestres nossos falam algumas coisas e que a gente só vai entender muito lá para frente através das nossas experiências, porque você tem que ter as suas experiências. Só para a gente entender, certa feita, um espírito mentor, né? Ele falando sobre o amor, sobre como que esse sentimento nobre, lindo, nos transforma e tem que brotar dentro de nós. Ele estava dizendo, você lembra daquela mulher que tinha um perfume caríssimo, raríssimo, lá dentro? E ela amava Jesus, ela tinha uma fascinação por Jesus. Naquele instante que Jesus estava na sala, conversando, sentado, ela no quarto, ele mostrou para mim, ela ansiosa no quarto, o que ela poderia dar, o que ela poderia fazer. E ela foi, ela pegou aquele perfume caríssimo, raríssimo, ela olhou e deu um sorriso. Ela deu um sorriso, aquele perfume era muito caro, era uma conquista dela, muito caro. O Espírito mostra para mim ela indo para Jesus, né? E indo para Jesus, e ela se ajoelha no meio de todos, ela pega aquele perfume e unta o pé de Jesus e passa nele, aquilo é um escândalo para a época, né? Para aquela da reunião. Como que ela pega aquele perfume caríssimo, e Jesus que prega distribuição dos bens, a caridade, assistência aos pobres e tal, e ela desperdiça aquele perfume, né? Aí o Espírito mostra ela levantando com o perfume. Aí ele fala assim, observa. O perfume. Aí ele mostra ela saindo, voltando para o quarto, feliz e guardando o vidrinho. Aí ele pergunta, você sabe por que ela não derramou tudo? Se você não sabe, os séculos vão te explicar. Aí é uma coisa que a gente não se explica. Não se explica. Tá? Não se explica. Eu entendi, mas eu não tem como explicar isso. Cada um tem que ter a sua resposta. Porque se eu for explicar o entendimento, vai ficar tão vulgar e tão inexplicável e tão simples, porque você que tem que entender por que ela não derramou tudo. Que ela reteve, voltou e reteve um pouquinho do perfume. Então e hoje em dia, enquanto espírita, gente, nós vamos entendendo que o espiritismo nos leva a entender essências, vagarosamente. Por isso que ele vem resgatar o homem da matéria, nos espiritualizar. É preciso entender cada coisa que acontece, cada item, cada atividade, cada momento, para que eu possa encontrar e ter ressonância no meu mundo espiritual. Porque o que interessa é o Deus vivo que existe em mim.
é o Deus vivo que vibra em mim. Esse Deus quer fazer milagres, quer operar maravilhas. Esse Deus está esperando a chance dele trabalhar. E como? Então tudo eu tenho que pegar para despertar esse Deus vivo. Por isso que o Espiritismo é mais do que uma religião. E os Espíritos sempre nos recomendam. O Adão sabe muito bem que ele mexe com meditação, com isso, aquilo, que não é uma área que eu vou muito, mas você entende perfeitamente isso. O que é, né? Quando eu falo pela paz, não é eu chegar aqui, encontro, nós fazemos uma prece, uma reunião que todo mundo chora, todo mundo se emociona e vai embora, e daqui meia hora isso se perdeu e eu voltei. Não, eu tenho que trabalhar isso em mim. Tá? É o Deus vivo que está dentro de mim, é o Deus vivo que está em mim. Tá? Então, nisto, nós vamos vendo que nós vamos começar a nossa reflexão, que já iniciamos, é claro, e aí a gente começa a falar, o tema é a paz, né? Eu disse, então, paz é o estágio, é a presença do conflito. Aí eu pergunto, quem que nesse salão está em paz completamente? Nós não estamos em paz, porque o conflito, ele existe em nós, porque faz parte do nosso estágio evolutivo, tá? Não vamos nos condenar também, isso faz parte do nosso estágio evolutivo, é normal, é natural, nós estamos ainda no estágio do conflito e da guerra, buscando a paz, então é normal, tá? Então, o que eu preciso parar e meditar? Eu estou na fase do conflito, eu estou na fase da guerra, mas eu estou desejando sair dela. Por isso que eu tenho que agir, localizar, trabalhar alguns pontos para que eu possa ir alcançando alguma metodologia de libertação e de sair para outros patamares, que é aquilo que a gente fala de dimensões, né, espirituais. Nós passarmos para outra dimensão de entendimento. Então, você não precisa desencarnar para ir para nosso lar, para primeiro, segundo estágio lá. Essas dimensões você atinge dentro do seu parâmetro mental e emocional, que você também sabe disso, você vai estagiando dentro, porque você só vai, eu creio, que nós só vamos para uma região física, vamos dizer física, né? Se esta dimensão se realizou aqui, aí eu estou apto para sintonizar, para ir para lá. Eu já estou entrando na sua área aqui de bicão, viu, Adão? Então, já estou sapeando. Mas, então, eu tenho que primeiro, que nem no meu emprego, para eu ser promovido, para eu ser promovido a um cargo de gerente, eu sou assistente, né? Eu tenho que deixar o meu gerente à toa. Eu tenho que fazer tudo que ele faz e a minha ainda. Aí o outro fala assim, agora você já pode ser gerente, entendeu? Então, ou seja, nossa, você tem que trabalhar dobrado. Então, para nós entendermos as dimensões superiores, ela já tem que se realizar dentro de mim, para que eu possa realmente morar no aspecto físico, e mental e emocional nessa dimensão, né? Como diz o Ivânio mesmo falou para nós, né? Contou uma vez que os mentores dele levaram ele para ele conhecer, você sabe dessa história, para ele conhecer estar lá numa dimensão superior, conviver com os espíritos superiores, assim, numa região muito superior à nossa. Diz que levaram, né, levaram ele para essa região, e ele estava num ambiente onde estava uma reunião de espíritos, como nós, né? Aqui, uma reunião de espíritos, mas espíritos superiores. O Ivânio falou que a educação daqueles espíritos, a fineza, a convivência, estava constrangendo ele. Ele se sentia um peixe fora d'água, incomodado. Ele falou assim,
Vou voltar, aí os espíritos, tá vendo? Então vamos voltar para nossa, vamos voltar para nossa dimensão, porque você não tinha, ou seja, é esse o entendimento, tá? Como é que nós vamos poder estar com espíritos educativos finíssimos isso aqui, se nós ainda não temos essa educação? Por isso que nós vamos entendendo o processo das reencarnações, o processo do educandário, o processo que nós estamos, o processo da sua luta. Você está numa luta que você precisa dela para se educar, para se afinar. Então, por isso, não reclame da luta que você está inserida. Ela, nesse momento, é o material didático necessário para o seu aprendizado de agora. Tá? Então, essa compreensão que o Espiritismo nos traz luz, sabedoria e produtividade diante da pedagogia em que nós estamos inseridos agora. Não queira pegar a lição dele, não queira pegar a lição do outro, porque você está na sua, né? E nem queira ser o outro, nem queira... Não, você é individual. Outro caso, né? Que um dia um espírito veio e falou para nós, assim, essencialmente, você nunca vai ser Chico Xavier. Esquece disso, nunca você vai ser Chico Xavier. Quer dizer, nós ficamos tudo borocochô, né? Não, nunca vai ser Chico Xavier. Mas ele falou assim, mas Chico Xavier nunca vai ser você. Nunca. Olha a grandiosidade disso. Chico Xavier é uma persona, um estágio trabalhado espiritual. Você é outro estágio. Aí você vê a criatividade, a beleza de Deus, nosso Pai, que faz que um se conecte com o outro, um complemente o outro. Isso é belo, né? Porque daí eu considero o valor do outro e considero o meu valor, que é aquilo que nós vamos ver no final, que é a autoestima, que nós temos que trabalhar em nós. Tá? Muito bacana isso, tá? Então aí nós vamos dizer assim, gente, o que é evolução? O que nós podemos dizer sobre evolução? Né? Evoluir, evolução, evoluído, isso e aquilo. Aí nós entendemos pelo Espiritismo que a reencarnação é uma metodologia, né, espiritual, que é o processo onde desencadeia a evolução dos espíritos. Então é preciso reencarnar, é preciso mergulhar na matéria quantas vezes forem necessárias para se efetuar o processo de evolução em nós. Mas a gente que se questiona o que é evolução, o que é ser considerado evoluído, como eu posso detectar a evolução em mim? Como que eu posso detectar a evolução em mim? Isso é o que o Espiritismo nos traz, nos detecta e faz com que a gente analise, porque você pode analisar a evolução que está acontecendo em você. Porque evolução tem que ser analisada, concluída, medida, avaliada, planejada, tá? Não é assim, a imediata, a curto e a longo prazo, tá? Evolução, tá? Porque faz parte de um programa organizacional, tá? Então, então nós sabemos que a reencarnação ela é o meio que faz com que a evolução se realize, mas nós precisamos saber o que é ser evoluído. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, lá onde os espíritos superiores dá-nos um entendimento sobre as escalas, a escala espírita, tá? Sobre essa escala espírita. Lá eles falam, vamos só recordar que vocês sabem, 3 grandes ordens. São os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, distribuídos em 10 classes, né? 10 classes. A imperfeita é mais, porque nós temos 1001, né? Imperfeição. Então, as imperfeitas. Mas a segunda classe é a classe dos espíritos bons, tá? Dos espíritos bons. Aí você vai vendo que a dos espíritos bons diminui, acho que para 4 ou 3. Quanto mais evoluído, menos, né? É que nem a minha mãe falava, né? Olha,
aonde tem muita conversa, tem pouco entendimento. Né? Minha mãe falava assim, onde tem muita conversa, tem pouco entendimento. Então, nós vamos vendo que quando vai se afunilando, vai diminuindo, é pouca conversa. Isso, aquilo, entendeu? Nas escalas inferiores é um blá, 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 eu troca de ideia, eu tenho razão, né? Nós ainda assim, eu tenho razão, a minha razão é minha. Depois a gente vai ficando velho, né? Aristeu, que é só eu, você não. Aí a gente vai ficando, a gente já não quer ter razão de nada, né? Não se importa, mas quando a gente é novo, não. Allan Kardec falou isso, Moisés falou aquilo, não, e você defende a sua. As pessoas falam assim, o céu é amarelo. Você fala assim, não é porque é mesmo? Menino, mas eu nunca vi um céu tão amarelo. Pronto, e você é feliz e o outro também, é uma graça. Por quê? Você chega no estágio de que, tá? Né? É o estado da graça, o estado da serenidade. Você hoje falou sobre a nossa idade, que nós estamos chegando. É conquista. Mas também, quando você está no estágio de ter razão, aproveita ele e discuta suas ideias, porque ele é fundamental, ele é importante, ele te dá as bases. Se nós não tivéssemos discutido pelas nossas razões, nós não teríamos hoje saboreado a libertação de entendimento dessas razões. Tá? Porque hoje nós também temos razão de achar que está tudo bem. Tá? Então é isso. Nós vamos ver então que nessa terceira ordem, né, nós temos os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, e aí nós vamos ver os espíritos puros, para nós entender o que é evolução, tá? Para você entender o que é evolução em você. Aí os espíritos puros. Os espíritos puros, os espíritos falam assim, são os espíritos superiores ou os espíritos felizes. Nele a felicidade é inalterável. Então nós podemos dizer que evolução é sinônimo de felicidade. Olha só, você vai analisando. Agora, gente, quem de nós, aí os espíritos mesmo já fala e já entende que no nosso grau de espíritos imperfeitos, nós não temos condições ainda de ser espíritos felizes de uma maneira, a nossa felicidade ela é assim, né? Ela é instável, né? Instável sempre. Por quê? Por que a nossa felicidade nessa dimensão ela é instável? Porque o nosso quadro emocional é do mesmo jeito. O nosso equilíbrio mental é do mesmo jeito. Olha só, então nós temos que atacar o nosso emocional e o nosso mental. Quanto mais estabilidade mental e estabilidade emocional tivermos, mais evolução, mais felicidade, mais felizes nós seremos, mais evoluídos a gente vai ser nesta dimensão mesma. Né? Mas para adquirir isso tem que ter um trabalho muito constante conosco mesmo. Então a gente percebeu com essa elucidação do Livro dos Espíritos que evolução significa felicidade, tá? Então é o grau de felicidade que a gente pode adquirir. Tá? Aí nós podemos ver que Jesus veio trabalhar justamente a questão da felicidade humana. Jesus veio trabalhar a questão da felicidade, nos tornar espíritos felizes para que a gente possa se tornar espíritos produtivos. Gente, porque ninguém produz com infelicidade. E a gente sabe, né? Vamos falar dos outros, né? Porque nós vamos colocar no canto. Porque é difícil quando você convive com uma pessoa infeliz. A pessoa ela está desgostosa, ela está com problema, ela está isso, ela está aquilo. Você está convivendo com aquela pessoa infeliz. Né? Essa pessoa ela está sofrendo, ela está por. Que são as situações kármicas que a gente sabe, que a gente entende, mas nós estamos tirando esse exemplo. Você conviver com uma pessoa infeliz, que ela não consegue ser feliz naquele instante, ela está num processo de doença emocional. O quadro mental dela está alterado, o quadro emocional dela está alterado, ela está, hoje alguém falou sobre Alcoólicos Anônimos aí, ela está num quadro de doença emocional, de neurose, né? De confusão, de perturbação emocional. Aí o que é importante? Cuidado, que essa pessoa precisa de ajuda,
ela está enferma e a doença dela pega. Pega. Cuidado. Ela é altamente infecciosa. Altamente. E nós temos altamente vulnerabilidade. Porque nós não temos resistência. Ainda. Que nem a Covid, né? Nós não temos resistência. Então. Sim. Mas olha só, bom, aí já é outro liame de explicação. Mas aí, olha só, e essa pessoa, esse quadro, e nós temos que ver, gente, que nós também somos doentes e que nós também infectamos outros, tá? Que nós infectamos outros. Então, não é só ver o outro também. Eu tenho, às vezes o outro está com um tipo de doença, eu também tenho outro tipo de doença, que às vezes não está catalogada ainda, mas eu tenho, que é a minha impaciência, intolerância, a minha resistência. Então, esse quadro, aí sim, é o quadro que nós temos que entra a paciência, a misericórdia para com a doença do outro, quando eu reconheço que eu também estou num estado patológico. Tá? Então, eu tenho que realmente entender isso. Aí acho que veio meio que a resposta. Então, o que nós vamos entender? Que, então, Jesus veio trabalhar esta felicidade humana para nós, tá? Nos seus variados temas, nos seus variados tipos, porque nós precisamos reconhecer que nós somos doentes emocionais, né? E aí nós vamos então reconhecer que Jesus veio trazer a paz, veio trazer porque nós estamos em guerra, nós estamos no conflito, nós estamos precisando trabalhar isto. Aí nós vamos entrar naquele entendimento de que o que é a guerra? A guerra, então, é esse estágio de conflito, como falou a nossa irmã a Madre Teresa lá, falou para nós e nos reconheceu. Conflito e harmonia. Tá, tudo bem. Aí qual o quadro que nós, enquanto espíritas, devemos entender? Que nós estamos nesse quadro de conflito e de guerra, e que é importante eu trazer para o meu processo de evolução. Então, o meu quadro de evolução, ele está ligado, então, ao meu quórum de felicidade. Por isso que eu dei o liame de que Jesus veio trabalhar a nossa felicidade, tá? Resgatar a nossa felicidade, para que nós pudéssemos ser produtivos. Por isso que eu disse que a pessoa doente, ela é improdutiva. E quando nós estamos doentes, então vem Jesus e vem o Espiritismo nos curar, trazer metodologia de cura. Por isso que o foco é sempre nós. Por isso o foco é sempre eu. Eu preciso cuidar do meu equilíbrio, da minha paz, tá? E aí, ou seja, quando Jesus vem, e são algumas coisas que a gente tem que refletir rapidamente, né, que o tempo está indo, enquanto espírita. Enquanto espírita. Gente, carinhosamente a gente vai ver que Jesus atendeu o paralítico. Olha só, e ele dá algumas noções para a gente, Jesus atendeu o paralítico e que foi buscá-lo. Jesus passava por 10 leprosos, curava 2, 3. Né? Os espíritos já perguntaram para nós, vocês sabem por quê? Nós não soubemos responder assim meio rápido, e assim, então continue entendendo, porque nós também não vamos falar, vocês têm que entender, tá? Então, Jesus, então, atendeu duas curas de Jesus, que é muito importante para nós, que os evangelistas pincelam, né? É a cura do paralítico e a cura do cego. Olha só, de um cego.
naquele diálogo. E aí começa a entrar a nossa importância, a nossa participação, que Jesus deixa muito claro assim. Vem aquele paralítico e Jesus coloca a mão sobre ele, né? Porque ele veio até Jesus e ele sabia, ele pode me curar. Ele pode me curar. Ou seja, o que aconteceu, gente? Ele falou, eu estou doente, ele admitiu que ele era um paralítico, porque muitos de nós somos paralíticos das emoções na mente, mas a gente não admite, tá? A gente não admite, mas ele admitiu. Eu estou doente. E outra, eu preciso de ajuda, humildade. Humildade. Eu preciso de ajuda. Nós começamos a baixar o nosso narizinho, tá? Humildade. Então, essas duas curas eu acho fantástica. Aí Jesus vai, aquele homem chegou nessa condição, e Jesus impõe as mãos sobre ele, cura, né? Tá? E fala, vá e não tornes a pecar, vá e não tornes a pecar, ou seja, reflita sobre as causas da situação em que você está, porque ninguém muda de situação se não mudar de escolhas, de opções e de atitudes. Você não vai sair, tá? Ah, eu ganho R$ 1.400. Entendi. Você não vai conseguir aumentar o seu salário se você não investir em cursos, em pedagogia, em instrução, ou você investir dentro da sua própria empresa, entender a sua empresa, querer evoluir, que o patrão vai te promover a outro patamar, que ele vai poder te remunerar melhor. Ninguém evolui se não investir em si, tá? E aí Jesus então impõe e fala, vai e não tornes a pecar. Olha o esclarecimento espírita, gente, a situação que eu estou agora é construção minha, tá? Minha. A gente começa a absorver a liberdade que o outro que tem culpa, é quem me ofendeu, é quem fez isso, é quem fez... Você começa a se libertar, aí você começa a ter liberdade. E quando você tem liberdade, você começa a avançar muito mais rápido. Jesus fala assim, a tua fé te curou, né? Vai, não tornes a pecar, dizendo tudo isso, que já explicando, subentendendo tudo isso. E Jesus fala assim, levanta-te e anda. O que Jesus falou? Você tem perna, anda com as suas. Você tem perna, anda com as suas. Não precisa explicar mais, né, gente? Você tem pernas, ande com as suas. Levanta-te e anda. Aí outro milagre, outro fato de cura, né, que o Cristo faz, é outra coisa importante do cego. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Que eu enxergue, que eu volte a enxergar. Que eu volte a enxergar. Jesus estava vendo que o homem era cego, que o homem não tinha visto. Que perguntinha sem noção que Jesus faz para ele. O que você quer que eu te faça? O homem fala assim, que eu enxergue. Ou seja, gente, que lição que tem subentendida aí. Eu preciso saber o que eu quero pedir para Deus. O que eu estou batendo na porta dele. Eu não chego, Senhor, me faça feliz. Mas fazer feliz como? Como? Eu tenho que ter necessidades minhas próprias, analisar o que eu preciso, o que eu necessito e eu buscar. Então, essas duas lições foram muito, muito maravilhosas, né? Maravilhosas de entendimento para nós. Tá. Aí, olha só, tudo nós estamos vendo os recursos de libertação. Aí fala, Nelson, mas o tema é paz. Nós estamos na paz, tá? Olha só, frequente que a guerra... Tudo bem. Aí... Então, a guerra é o que nós estamos tentando eliminar para adquirir a paz. E nós estamos percebendo que a paz, ela começa no indivíduo e se estende para o coletivo. Ela começa no indivíduo e se estende para o coletivo. Isso que os espíritos falam para nós, tá? E aí nós vamos ver, então,
se ela se estende, se ela começa em mim, é esse trabalho que os Espíritos estão fazendo e que Jesus trabalhou lá para nós. E nós estamos nesse bate-papo entendendo vários ganchos, vários liames que eu posso processar em mim. E vocês estão vendo que, só por enquanto, quem tá tendo condições de resolver a minha vida é quem? Por enquanto, da palestra aqui é só eu, né? A gente está ficando assim meio que sozinho, né? O Roberto Roden fala que o espírito se completa quando ele está em plena solidão com Deus e ampla comunicação com o universo de Deus, sozinho com Deus e comunicando-se com o povo, né? Isso é muito lindo, né? Que a gente leu isso. Então, a paz, a felicidade, tá. Então, ó, a paz começa no indivíduo. Então, nós vamos ver o que esses mestres trouxeram para nós como metodologia, tá? Vamos apurar aqui agora. Jesus, então, traz para nós o trabalho interno e externo. Trabalho interno e externo, é isso que a gente faz. Quando ele fala sobre o sermão da montanha, Jesus nos traz. O sermão da montanha é um chamado de dinâmica e de trabalho constante nessa coisa de comigo e com o próximo, comigo e com o próximo, comigo e com o próximo, comigo e com o próximo. A paz eu tenho que realizar em mim e para desembocar no outro. Porque Jesus fala, bem-aventurados os que manifestam a sua humildade. Bem-aventurados pelo Espírito, por o Espírito, que quer dizer bem-aventurados que manifestam a sua humildade, aqueles que estão trabalhando a sua humildade. E assim ele vai, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar é um sinônimo do que você está enfrentando o mundo, você está se condoendo pelo seu próximo. Tá? Alguma contribuição está vindo de você, mesmo que seja em lágrimas. Tá? Bem-aventurados os mansos, porque você está trabalhando as suas violências. Né? Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles estão buscando-a. Tá? Jesus nunca traz uma inoperância, uma inatividade. Sempre ele traz produtividade e atividade. Então, o sermão da montanha é bem-aventurados os puros de coração, porque você está trabalhando isto. Primeira coisa, né, gente, que os espíritos sempre estão batendo forte nisso. É preciso ter humildade para admitir que nós somos espíritos inferiores, que nós somos doentes emocionais, que nós estamos internados na Terra, né? Eu sempre brinco, né? A gente faz palestras, o pessoal gosta disso, aquilo, né? Acha que a gente é o supra-sumo. Eu falo assim, leva a criança para sua casa, que uma semana depois você devolve ela, entendeu? Porque todos nós somos doentes emocionais. Todos nós estamos na mesma condição, não importa o cargo, não importa isso, nós estamos na Terra internados para isso. Então nós temos que ter humildade. Tá? Bem-aventurados os defensores da paz, porque eles são chamados filhos de Deus, tá? E assim vai, perseguidos por causa da justiça, porque deles, bem-aventurados sois quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, sabe? Porque quando alguém fala de você, é porque alguma coisa você está fazendo, tá? Porque se você está em atividade, lá improdutivo, ninguém se incomoda com você. Quando você começa a fazer, mas isso precisava fazer isso? Mas isso aqui foi mal feito. Porque você está trabalhando. Você fala, tá, obrigado, olha que bom, eu estou fazendo alguma coisa. Né? Tá? Então, Jesus já fala assim, bem-aventurado quem está sendo incomodado. Porque está produzindo, está fazendo alguma coisa. Se você está num sossego, sai dele. Tá? Por sinal que você não está muito produzindo, tá bom? E a gente busca o sossego, né, gente? É uma beleza. E o Espiritismo vem dizer para nós sobre a transformação moral. Né? O Espiritismo pega o mesmo link lá de Jesus, que é preciso trabalhar o conheça-te a ti mesmo, conhecer a ti mesmo, a transformação moral, lá no tópico, capítulo 17 do Livro dos Espíritos, que trabalha o sede perfeitos, ou seja, sede perfeito, buscai esse que vem em cima do bem-aventurados os puros, tá? É buscar essa melhoria, essa mudança de escolhas, mudanças de atitudes, que tá? E se reconhece o verdadeiro espírita, por quê? Pela sua transformação moral e pelos empreendimentos que ele
que ele faz para domar as suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para domar as suas más inclinações. Se reconhece o verdadeiro espírita por esse esforço, por esse reconhecimento. Legal, né, gente? Muito bacana, tá? Outra coisa que nós vimos aqui é que os espíritos nos recomendam assim, para a gente não se preocupar em fazer o bem. Gente, os espíritos que me orientam são tudo meio desequilibrado, tá? Então, porque eles vêm assim com um texto que eu falo assim, Jesus, de onde que saiu esse? Aí um dia ele falou isso, eu falei assim, Senhor, aí ele dá essa pausa, entendeu? Nessa pausa que eu falo assim, é obsessor, é isso, aquilo, começa a rezar Pai Nosso. Aí quando ele complementa, eu falo assim, é verdade. Então, os espíritos falam assim, não se preocupe em fazer o bem, se preocupe em ser bom. Porque você é isso que a gente se preocupa muito no exterior, no de fora, e não se preocupa com a causa. A gente vai muito para os efeitos. Então ele falou assim, e é sábio esses espíritos, quando ele fala assim, se preocupe em ser bom, porque consequentemente você fará o bem. Quando você é bom, não tem jeito, né? E você sabe, esse espírito que você falou para mim ali, como é que chama? Não, Miramês. Miramês fala que a bondade é uma das últimas virtudes que o espírito adquire plenamente. Porque ela é a síntese de todas, tá? Gente, então assim, então ele fala, não se preocupe em fazer o bem, né? Preocupe em fazer, em ser bom, tá? E aí nós vamos rapidamente, gente, falar quando os espíritos falam lá, eu estou dando só tópicos, tá? Do livro dos espíritos, que aqui eu falei, ninguém está ensinando nada, vocês já conhecem, eu só estou fazendo com que vocês lembrem aonde estou. Lá no livro dos espíritos, quando ele fala sobre da perfeição moral, né? Que é o hospital, o grande CTI nosso está lá. Tem médicos aí, né? O grande CTI nosso é justamente no tratamento intensivo do nosso quadro moral, tá? Lá está todo o processo de recuperação, tá? Nossa. E aí o livro dos Espíritos fala, na questão 913 em diante, eles falam assim, o egoísmo é a origem de todos os males, todos. Eles não dão reticência. Todos, é o egoísmo. E lá, gente, vamos bater forte lá, vamos estudar isso lá, onde ele fala sobre egoísmo. É lindíssima a mensagem. O tempo não dá para a gente dissertar muito sobre isso. Mas lá ele fala, e ele ainda fala assim, como curar o egoísmo, tá? Olha só. A cura do egoísmo só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Nossa, você acha umas coisas, umas preciosidades lá no livro dos Espíritos. Agora o processo, nós falamos, processo evoluído de evolução é sinônimo de felicidade. Como que eu vou ser mais feliz? Gente, em duas questões. Agora sobrou 10 minutos e Deus nos acuda e vamos lá. Tá? Que era aonde eu vou falar sobre o amar-se, amar e amar-se. Amar-se e amar-se. Tá? É interessante quando os espíritos fazem essa reflexão para que eu possa estar atinado. Eu já falei do reconhecer a doença emocional, ser humilde e partir para o trabalho em você. Como que nós vamos reconhecer? Eu preciso me libertar. Gente, um dia eu li num livro o livro chamava Princípios Básicos da Doutrina Espírita, isso lá em 1988, né? Que eu li, eu não entendi aquilo, aonde o autor falava que o espiritismo é liberdade. Eu falei, que espiritismo é liberdade? Eu achava que espiritismo é... E hoje a gente entende que espiritismo é liberdade, ele vem nos dar liberdade. Eu preciso ser livre, tudo que me cerceia
impede a minha liberdade. Khalil Gibran já fala até na união matrimonial dos dois que se casam, né? Deixa o ventinho passar entre vocês dois. Ou seja, vocês estão casados, mas são duas individualidades. Cuidado com a posse, cuidado com a possessão, com o controle, sabe? Isso diminui a sua liberdade e a do outro, porque quando você controla alguém, você está preso naquela pessoa e a pessoa está presa em você. Cuidado com isso. Cria-se o vínculo de obsessão e a pior das obsessões é a que nós chamamos por amor. Porque a gente tem prazer e gosta, aí você não quer se libertar dela nunca. E aí você nunca é livre, você nunca é feliz, você não deixa as pessoas se libertarem. Em nome do amor, você escraviza e você é escravizado. Que amor é este? Então hoje o Espiritismo vem nos libertar. Acordem, que amar não é isto. Tá? Veja só. E aí, então os Espíritos falam? Nós precisamos buscar a liberdade. Por isso que o Espiritismo trabalha tanto o processo de desobsessão. Porque desobsessão vai no foco da liberdade, que é libertar. Porque não há nada mais desagradável do que um obsessor estar vinculado. Eu tinha um padre, né? Coitadinho do padre. Vinculava a mim tudinho. Era eu chamando ele na reunião. E aqui papai ele incorporava, queria matar todo mundo. E eu passei anos e anos numa sessão de desobsessão invocando esse padre. Esse padre vinha com tudo. E era uma questão. Um dia eu falei assim, deixa o padre em paz. Chega. Nunca mais eu chamei ele, falei assim, deixa o coitado evoluir, eu preciso evoluir também. Nunca mais ele veio, nunca mais ele apareceu. Ultimamente, eu acho que ele anda até fazendo palestra comigo, porque eu dei um sossego para ele. Entendeu? Você tem que dar sossego até para os seus inimigos, sabe? Você se liberta, uma beleza, o obsessor foi embora, tá feliz. Então, o que nós temos que entender isso, gente? Olha, eu vou falar alguns conceitos que a gente já trabalha, palestra para uns vai ser redundante, mas para outros é novo. Mas é que o que é importante eu trabalhar e que os espíritos estão trabalhando para nós. Eu tenho que trabalhar em mim a autoaceitação. A autoaceitação. Ou seja, eu me aceitar como eu sou. Eu encontrar os meus valores. Porque nós sabemos que nós criamos várias raízes emocionais por essa não autoaceitação. Tá, aí vem o complexo de inferioridade. Eu não posso. Aí você fica olhando todo mundo. O fulano faz uma prece tão bonita. Quando que eu vou conseguir aquilo? Nunca. Gente, sabe? Fala do seu jeito. Maria do Prado dava lição em todo mundo com aquele palavreado dela, entendeu? Ela pegava uma palestra, começava 1h, acabava às 3h, e era lição que nenhum outro conseguia fazer. Analfabeta, uma mulher analfabeta que pegava, e ela, sabe por quê? Porque ela fala assim, eu vou falar e eu falo. Tá? Ela tinha o que? Ela aceitava o jeito que ela estava aqui e ela ia à luta. Tá? Isso está ligado na autoestima, que é o outro tópico. Tá? A autoestima nos tira da condição de vítima, porque a gente adora ser vítima. Nossa, né? O outro vinho, falar baixinho, falar fininho com a gente, é uma maravilha. É o complexo de vitimismo, que isso alimenta a nossa doença emocional e nos torna escravo do outro, da opinião do outro, da mão do outro. Toda ajuda é benéfica e toda interferência é desnecessária. Então, nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de auxílio, sim, mas nós não podemos ser dependentes desse auxílio ou nos considerarmos vítima toda vez. Isso é importante, esses pontos fundamentais para o Espiritismo e que os Espíritos nos trazem hoje, gente. A autoestima sempre, acredita, saia da condição de vítima, saia do complexo de inferioridade e saia do complexo de superioridade. São dois quadros da doença emocional. Somos todos filhos de Deus, eu posso isso, aquilo. Talvez eu não tenha o estudo que eu tenho, mas na minha 4ª série eu posso falar, eu posso ajudar, eu posso colaborar. Porque o engenheiro, o médico, né? O engenheiro está aqui, o médico está ali, né? Quando precisar consertar a pia dele, quem vai? Eu, porque eu sei consertar a pia dele. Entendeu? Aí ele vai ter que chamar eu, Nelson, vem cá consertar a minha pia. Então, mas quem sabe consertar a pia, eu conserto a pia.
Tá precisando de mim? Eu posso. Entendeu? Isso é autoestima. Você se candidata, você fala isso, tá? Legal. Autoestima, auto-perdão. Auto-perdão, isso é fundamental, que vocês estudam muito isso. O auto-perdão. Sabe por quê? Porque o auto-perdão, ele bate de frente com quem? Com outra doença emocional grave, que é o orgulho. Como que eu vou admitir que eu errei ou que eu fiz uma coisa desagradável? Tá? O auto-perdão, ele resbala para outros dois grandes sintomas do quadro da doença emocional, que é a mágoa e a culpa. Que vocês estudam muito isso também. A mágoa e a culpa. Vejam, gente, quanta coisa nos aprisiona a condição de inferioridade, de doença emocional e de incapacidade. Nós ainda não estamos na condição de servir, porque nós ainda somos doentes emocionais. E o Espiritismo vem nos alertar para esse quadro clínico, patológico aí, e as soluções de cura, tá? Legal? E aí, ó, autoestima e auto-perdão. Eu separei esses 3 tópicos de trabalho com a gente. Então, autoaceitação, autoestima, auto-perdão, tá? Que nós já sabemos, a gente já estuda, eu só fiz um relance aqui. E que ataca o orgulho e ataca o egoísmo, tá? Aí, que gera... agora só, gente, esse comportamento, esse trabalho que eu estou executando comigo, no meu interior, com a minha persona, nesse mundo e com esse Deus vivo que existe em mim, é que definirá o resultado do relacionamento que eu vou ter com o mundo e com as pessoas. Porque se eu não me perdoo, eu sou exigente com os outros. Se eu sou perfeccionista, ai daqueles que convivem comigo. Ai daqueles. Então a doença está em mim, a causa. Aí eu não consigo aceitar as pessoas como elas são, e nem a sua condição de trabalho e de capacidade. Porque o conflito não está no externo, está em você, está no seu perfeccionismo. E aí as pessoas que têm o quadro de perfeccionismo, elas sofrem muito, porque elas estão no estágio de imperfeição. E é natural. Muito lindo isso, né, gente? Olha só. Aí, esse trabalho que você tem com você vai gerar e desembocar, então, as consequências para com o próximo. Por quê? Você vai ter condições de libertar da posse. Libertar da posse. Gente, eu tenho um filho, é meu filho. Você fica assim. Fulano, isso, aquilo. Claro, isso é dever e é obrigação. Tá? Nós estamos olhando nosso filho, acompanhando, educando. Mas você, lá no seu fórum íntimo, você não pode ter esse sentimento de posse. Você tem que ter esse sentimento de amor, de carinho, de apoio, de amparar esse espírito, mas dar liberdade para ele. Senão você tisna a felicidade dele. Tá? Porque o Khalil Gibran já fala que nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida. Né? Tá bom? Libertar-se da posse, libertar-se do controle. Gente, nós adoramos controlar. Nossa, controlar tudo. Não vou nem dar exemplo. Isso é um quadro, é um efeito do nosso quadro de doentes emocionais. O controle emocional. Esse controle emocional destrói famílias, destrói casamentos, destrói empresas, destrói castelos, faz conflitos entre nações, o controle. Eu quero controlar, eu quero dominar, eu quero mandar. Controle emocional, tá? Do controle, tá? O outro é libertar-se do idealismo, do que está na sua cabeça. Tá? Cuidado com isso, gente. Vamos dar um exemplo rápido. Eu vou me casar. Achei a minha namorada ideal. Achei a pessoa ideal. Eu sempre digo, coitada dessa pessoa. Coitada dessa pessoa. Você achou mesmo? Eu falo, coitada. Ou coitado. Sabe por quê? Porque essa pessoa não tem obrigação de ser o que você
pense o que você quer dela. Você tem que casar com a pessoa, não associar, colaboração, afinidade. Não você buscar uma pessoa, porque aí, meu filho, você vai sofrer sempre. Cuidado com as ideias. Eu quero uma família assim, eu quero a minha cozinha assim, mas você. Aí o livro dos Espíritos fala que a nossa liberdade, onde tem duas pessoas, a liberdade já não é a mesma. Você tem deferimento com o outro está ali, você tem, entendeu? Então, cuidado com essas coisas ideais. Eu quero um governo ideal, eu quero um país ideal, eu quero um mundo ideal. Você vai sofrer, tá? E isso desmancha casamentos, uniões, porque o outro quer a pessoa ideal, tá? E você faz uma pessoa infeliz. E tem muita gente que consegue, tá, gente? Já vou te dizendo. Você consegue a pessoa ideal. Porque você vai falando, não, faça isso, faça aquilo, papapá. 6 meses depois, a pessoa está moldada com você, mas ela é uma pessoa frustrada, está se adoecendo emocionalmente, porque ela se ajustou para agradar os outros. Para agradar. Cuidado, já tem um mentor que eu não me lembro agora, cuidado com a questão de agradar. Porque Jesus não veio agradar a gente. Lembra, Jesus não veio. Se ele tivesse agradado a gente, ele teria se unido a César, a Hanã e a Caifás. Aí nós íamos só sorrisos. Jesus não veio agradar ninguém, ele veio fazer o certo e o bem. Tá? Agora, se agradou ou não, problema nosso. E outra, encerrando, diminuir as suas exigências. Eu gosto de falar isso, porque um dia o Espírito falou isso aqui, nós estávamos em conflito, isso aqui, era gente muito doente, isso aqui. O Espírito veio e falou assim: meus filhos, para resolver os problemas de vocês, diminua as vossas exigências. Não precisa nem explicar, né, gente? Diminua as suas exigências. Gente, Espiritismo é religião de essência e de descobertas. Aí, quando eu disse assim, nós estamos falando sobre a paz, então aí a gente fecha aqui. Nós vimos nessa pequena reflexão, então, que a paz, ela começa em mim, ela tem que estar em mim, que eu não preciso assinar, como é que chama o negócio, gente? Eu não preciso assinar baixo assinado nenhum contra a guerra, tá? Eu preciso ser a favor da paz. Hoje a gente conseguiu, nessa contemporaneidade, graças a Jesus e ao Espiritismo, a gente está conseguindo entender o que esses espíritos mestres nossos aí, né, falavam. E quando a outra coisa que os espíritos esclareceram para a gente, você sabe por que chamavam Jesus de mestre? Naquela época, mestre era sinônimo de professor. Eles diziam, professor, o que era isso? Então, Jesus era um professor. Ele vinha ensinar com a sua humildade. E o Espiritismo é a grande escola onde Jesus nos ensina as suas lições como o nosso inesquecível mestre. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje sempre. E muita paz, né, gente?